Graça e paz, shalom de Deus, bem-vindos ao Momento Devocional. Nós estamos hoje reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com muita alegria que nós entramos nesse exato momento para juntos, na sua casa, no seu lar, fazermos a oração da fé e do milagre. Pai eterno e Deus amoroso, em nome de Jesus, opera o milagre em cada vida, em cada pessoa que está nos acompanhando através agora desse canal, Momento Devocional. Abençoa teus filhos que estão inscritos, aqueles que estão curtindo, comentando. Meu Deus, que a tua boa mão alcance a cada vida, a cada pessoa que está agora nos vendo, que está nos ouvindo, e que o teu Santo Espírito fale a cada coração e venhamos a ter uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vem, Senhor, restaurar a nossa comunhão para a glória, honra e louvor do Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Oração eficaz. Conversar com Deus. Falar com o Altíssimo. Nós podemos invocar o nome de Deus, como está escrito no Salmo de número 17, versículo 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, a parte A do versículo. Também podemos invocar o nome do Altíssimo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começaram a invocar o nome do Senhor. Também podemos clamar ao nome do Eterno. Salmo capítulo 3, versículo 4 diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deus responde o nosso clamor, Deus ouve a nossa voz, Deus ouve a nossa oração, Deus está atento para ouvir o clamor do aflito, o clamor do necessitado. Também nós podemos levantar nossa alma ao Senhor. Isso está escrito no livro de Salmos, no capítulo de número 25, versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Também nós podemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Também nós podemos nos aproximar do trono da graça, daquele lugar onde vem o favor que nós não merecemos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e achegarmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 16. Também podemos chegar perto do trono, no santuário. Está em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 10, do versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Podemos nos achegar a Deus. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Basta crer. Para falar com Deus, ter comunhão com Deus Pai, basta você crer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto se faz necessário que aquele que se aproxima do Eterno, do Altíssimo, do Elion, de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daquele que o busca, daqueles que o buscam. Hebreus, carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário se aproximar dele, crendo que ele existe e que ele tem um galardão para todos aqueles que buscam. Basta se quebrantar,
É preciso se achegar a Deus com o coração quebrantado. Humilhai-vos na presença do Altíssimo e Ele vos exaltará. Carta que foi escrita às igrejas pelo apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 10. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer de justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Salmo capítulo 10, versículo 17 e versículo de número 18. O Senhor está ouvindo o seu clamor, então por isso eu te convido você a fazer uma oração, a ter uma comunhão, a ter uma fala, porque Deus está te ouvindo, Deus está atento ao clamor do aflito e do necessitado. Então responda e repita comigo essa singela fala para que Deus te ouça. Diga: Pai eterno, eu quero aprender a orar e te buscar de todo o meu coração e alma. Eu declaro que sou dependente da tua misericórdia e do teu perdão e clamo pelas tuas palavras na minha vida, pelo cumprimento delas, de todas as tuas promessas na minha vida. Abre, ó Altíssimo Deus, os meus olhos, abre meus ouvidos, para que nós tenhamos uma comunicação e um relacionamento profundo e íntimo, mas faz ouvir tua voz e me guia nos teus caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Faça isso para a tua glória. Me dê ouvidos que possam ouvir e identificar a tua voz. Fala comigo e me guia, em o nome do teu Filho amado, Senhor meu, o Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Creia. O Eterno vai responder a sua oração. Mantenha sempre os céus abertos, uma comunicação com Deus. Mas as vossas iniquidades são elas que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre seu rosto de vós, para que ele não ouça. Isso é o que impede a nossa comunicação. Está em Isaías, capítulo 59, versículo 2, mas ele diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para não poder ouvir, nem colhidas suas mãos para que não possa salvar. Porém, as nossas iniquidades fazem barreira. Mas se nós confessarmos e abandonarmos, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Deus é santo e Deus é justo. O sangue de Jesus é que nos dá o acesso ao Deus Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós agora estamos purificados pelo sangue de Jesus, que nos lava, que nos santifica, que nos purifica, que remove a separação e que nos reconcilia com o Pai. Não dar ouvidos a Deus impede também o nosso relacionamento com Ele. Em Zacarias, no capítulo de número 7, diz assim: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Está registrado em Zacarias, o profeta registrou no capítulo 7, no versículo 13, a fala de Deus, o porquê e o motivo pelo qual
ele não nos responde, porque ele clamou e nós não ouvimos, e nós também clamaremos e ele também não nos ouvirá. Por isso, não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração, essa será abominável. Então, não desvie o seu ouvido de ouvir a lei e a instrução de Deus. A dúvida também é inimiga da oração. A oração deve ser feita com fé. A oração, como eu já disse, a comunicação com Deus, a comunhão, o diálogo entre nós e Deus, essa deve ser feita com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem que duvida, o homem que é como as ondas do mar, que é impelida pelo vento. Esse homem não suponha que vai receber algo, porque para receber precisa pedir e orar com fé. Está registrado na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7. Nós precisamos interromper a amizade com o mundo, precisamos interromper o diálogo com o mundo e precisamos ter uma comunhão, precisamos ter um diálogo com Deus, precisamos ter uma comunhão com Deus, precisamos ser amigos de Deus. E não dá para ser amigos de Deus e amigos do mundo. Ou nós somos amigos de Deus e sentimos prazer e deleite no que é santo e no que é referência à amizade com Deus, ou nós somos amigos do mundo e nos constituímos inimigos de Deus. Aqui está registrada esta fala do apóstolo Tiago, quando escreve uma carta para as igrejas, no capítulo 4, no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, como Deus pode ouvir a sua oração? Também aquele que não pratica o amor, também tem a sua oração impedida. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 13, encontramos o seguinte texto: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e esse não será ouvido. Então, precisamos ter compaixão e demonstrar amor e misericórdia. Aquele que é casado, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou e conviver com ela com sabedoria e dar honra a ela, de maneira que as suas orações, as orações do esposo, não sejam impedidas por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa do ressentimento. Isso faz com que também as nossas orações sejam impedidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros
da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está na carta escrita pelo apóstolo Pedro, está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo 7. Se você se identificou em algum momento em que a sua comunhão com Deus tem sido interrompida ou a sua comunhão não está sendo completa, ore comigo e repita mais uma vez, mais uma oração que estamos fazendo ao Pai e diga: Pai eterno, eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário e agora confesso minhas falhas, minhas faltas, meus defeitos e meus pecados que interromperam a nossa comunhão, para que o Senhor, meu Deus, venha me purificar e me santificar. Perdoa todos os meus pecados e abre os céus para que minhas orações cheguem até aos teus ouvidos. Não permita que o inimigo venha interromper ou acusar ou interceptar a minha oração, mas envia teus anjos e pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo, perdoa meus pecados e ouve a minha oração e meu clamor. Sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E esquadrinha-me, Senhor, e me purifica, e tira tudo aquilo que atrapalha nossa comunhão, o meu relacionamento contigo e o teu relacionamento comigo, ó Deus eterno. Eu decido mudar, e eu decido me colocar em tua presença. Eu me decido colocar a minha vida, o meu coração em quebrantamento e arrependimento constantemente diante do teu altar, diante da tua presença, para que nós tenhamos comunhão, para que tenhamos diálogo, para que a minha oração não seja interrompida. Responde o meu clamor, ó Deus, tenha piedade, tenha compaixão, responde com sinais, com prodígios, com milagres, com maravilhas. Aceita meu clamor, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim você estará mantendo os céus abertos, a comunicação entre você e Deus e você, corrigindo toda a nossa vida, aquilo que faz a interceptação, faz a barreira da nossa oração. Agora, removida as acusações, o céu de bronze é removido e Deus abre os céus sobre nós. Ore não somente com sinceridade, se humilhando, pedindo perdão, mas ore lembrando as promessas. Ore a palavra de Deus, repita a palavra de Deus e se comunique com Deus dentro da palavra de Deus. Em 1 João, o apóstolo escreve às igrejas, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, quando oramos dentro daquilo
que ele está pedindo, aleluia. A palavra de Deus falada na oração traz prosperidade. Quando falamos de prosperidade, não falamos de notas, de cash ou de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando falamos de prosperidade, falamos de sermos bem-sucedidos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, e assim, em todas as áreas, a palavra de Deus nos faz prosperar. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Está registrado em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e versículo 11. A palavra de Deus falada muda o curso da natureza humana. Vamos encontrar em Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, a língua precisa de saúde, precisa falar a palavra de Deus. E a língua, ela é saudável quando fala a palavra saudável, que é a palavra de Deus. Porque ela incendeia, a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus falada com fé traz respostas imediatas ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, e note que o Senhor Jesus fala com os apóstolos dizendo: aquele que disser, aquele que usar a fala com fé, a palavra de Deus com fé. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, recebe uma instrução para profetizar e diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e ajuntaram cada osso ao seu osso. Aleluia. Glória a Deus. Ore comigo, pois precisamos usar a palavra de Deus, e vamos para a terceira oração desse momento de oração eficaz. Pai eterno, a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Sobre a tua palavra eu peço que me dê versículos bíblicos para que minha oração venha da tua parte, do teu coração, concordando com a tua vontade, com o teu querer, para que as respostas postas diante de ti sejam respostas imediatas, vindas da tua parte, dentro do teu querer, da tua vontade, pois o teu querer e a tua vontade já me foram reveladas, já me foram postas quando o Senhor me disse: a tua lei
e o meu coração conheceu a tua vontade. Assim, orando dentro do teu querer e da tua vontade, me enche de fé, me ajuda na minha pouca fé e me ensina a orar como convém. Pelo teu Santo Espírito, me ensina, me guia, me faz lembrar toda a tua palavra, pela minha fé, pela minha vida, pela minha família. E em nome de Jesus eu oro para que o Senhor me ensine e me faça completo dentro de todo o teu querer e da tua vontade, recebendo imediatamente o cumprimento das tuas promessas na minha vida, em nome de Jesus, para que venha refrigério, paz e ânimo no servir, no glorificar e adorar o teu santo nome. Aleluia. Amém. Faça seus pedidos a Deus. Faça o seu pedido a Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas, foi o evangelista Lucas, o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, que registrou esta fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma parábola que é uma instrução pelo dever de orar sempre, de dia e de noite, mesmo que pareça demorada, sabendo que nós estamos clamando a um Deus justo, a um justo juiz, e que ele virá e responderá. Porém, nós não podemos perder a nossa fé. Cada oração que fazemos é ouvida por Deus. Cada oração que fazemos é ouvida por Deus. Isaías, capítulo 62, versículo 1 diz: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Não podemos parar de clamar. E Deus quer isso de nós, que nós estejamos diante dele de dia e de noite. Porque nossas orações são atendidas. Por que são atendidas? Por causa da amizade que temos com Deus. Nossas orações são atendidas. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 5, versículo 8, o Senhor Jesus também nos revela por que nossas orações são atendidas. São atendidas porque somos amigos de Deus. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegado de viagem,
procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me, pois, para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Ou seja, aquele amigo vai pedir para o amigo, já tarde, hora da noite, fora do horário normal, mesmo estando já deitado, o amigo vai se levantar, ou por ser amigo, ou por ter um amigo importunando ele na sua porta. Assim também Deus ouvirá a nossa oração, porque nós estaremos com insistência na porta de Deus, o nosso melhor amigo. Deus também nos ouvirá por causa da perseverança. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Também Deus nos ouvirá por causa da palavra dele, por causa da palavra de Deus. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 7. Vamos fazer mais uma oração? Pai eterno, repita comigo, diga: Pai eterno, eu quero aprender a pedir ao Senhor por cada uma das minhas necessidades e aflições. Preciso receber a tua palavra e reter no meu coração os teus mandamentos. Preciso desenvolver a amizade contigo e preciso perseverar na oração. Me coloco em tuas mãos e peço que seja liberado tudo que preciso para a minha vida nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, te peço, por favor, ó Altíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Temos ainda muitas caminhadas sobre oração e nós precisamos orar pelo próximo. Na nossa oração temos que orar pelo próximo. E por quem devemos orar? Devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelos que falam mal de nós, devemos orar pelos nossos inimigos, devemos orar pelas autoridades constituídas, e assim nós vamos encerrando esse momento, mas nós também devemos orar para que haja paz na cidade onde estamos. Precisamos orar para que haja salvação, para que venha o pleno avivamento. Precisamos orar pela paz de Jerusalém. Precisamos orar para que Deus nos dê a mente de Cristo, a visão ampliada, ouvidos sensíveis e abertos, e ouvidos que entendam a voz do Espírito Santo. Precisamos orar pelo coração, para que tenhamos um coração quebrantado e Deus tire toda a dureza do nosso coração e nos dê um coração reto, um coração contrito. Precisamos também orar para que Deus purifique nossos lábios e para que na nossa boca estejam palavras temperadas com sal.
precisamos orar para que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito. Precisamos orar no Espírito, orar em língua, orar com a consciência, orar com entendimento. Precisamos orar intercedendo uns pelos outros, pedindo perdão, clamando, suplicando, nos humilhando. Precisamos manter sempre a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nos achegando a Deus em o nome de Yeshua, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte na cruz do Calvário. O Deus Pai nos ouvirá pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensinará a orar como convém. Também o Deus Filho intercede por nós junto ao Deus Pai, porque Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Assim, temos confiança em nos achegarmos a Deus para ter um relacionamento íntimo com Deus Pai, através do Deus Filho, pelo poder do Deus Espírito Santo. Fomos então reconciliados. Agora temos comunhão a um novo e um vivo caminho. O Deus Pai está pronto, sempre pronto, com braços abertos, esperando você. Por isso que Ele